outro conteúdo matemático que também é cobrado em outras disciplinas é a porcentagem. Conceito de porcentagem. Porcentagem é uma fração centesimal. Por exemplo, x% é o mesmo que x por 100. Então, porcentagem é uma parte de 100. X% é x a cada grupo de 100. Nossa obrigação para o vestibular e para o Enem é transformar a forma percentual em forma fracionária e, logicamente, forma decimal. Por exemplo, 12%. 12% ficaria 12 por 100. Poderia simplificar por 4, ficaria a fração 3 sobre 25. Veja que 12% tem como forma fracionária 12 por 100 ou 3 sobre 25. Se eu divido 3 por 25, eu vou encontrar 0,12, que é a sua forma decimal. Agora, observe o seguinte. Eu posso ir direto da forma percentual para a forma decimal. Muito fácil. Basta deslocarmos a vírgula 2 casas para a esquerda. Se você quiser transformar porcentagem em decimal, é só pegar a vírgula e deslocá-la 2 casas para a esquerda. Então, 2% ficaria 0,02, por exemplo. A fração é 2 sobre 100, simplificando, fica 1 por 50. Obviamente que 1 por 50 vai dar 0,02. 20% ficaria na forma decimal 0,2. Na fracionária, 20 por 100 ou 1/5. 1,2 na forma decimal é 0,012. Em fração ficaria 1,2 por 100. Ou, se você preferir, 12 por 1000. Andamos uma casa no numerador e colocamos um zero no denominador. Dividindo por 4, ficaria 3 por 250. 100% seria um inteiro, ou 100 sobre 100. É bom saber. Se eu quero transformar porcentagem em decimal, basta deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Mas se eu quero fazer o processo inverso, ou seja, transformar decimal em porcentagem, basta andar 2 casas para a direita. Para o vestibular e Enem, é essencial que saibamos calcular a porcentagem. Vou te passar hoje 3 formas de resolução. Escolha a que você se sentir mais seguro. Fique à vontade. As 3 são válidas. A primeira forma é a regra de 3. A segunda forma é a fração. E a terceira forma é decimal. O exemplo é este aqui. Calcule 15% de 180. Eu posso utilizar a regra de 3. Lembrando que é a regra de 3 simples direta. Veja que o total é 180. Faça o seguinte, 180 está para 100%, assim como x está para 15%. Multiplicação cruzada, 100 vezes x, 100x. E 180 vezes 15. 100x é igual a 2.700. Passo o 100 dividindo. Posso simplificar os 2 zeros em cima com os 2 zeros embaixo. Então, a resposta, 27. A segunda forma é utilizando a fração. Não se esqueça de observar a preposição de. Na matemática, a preposição de indica
multiplicação. A preposição de indica multiplicação. Então, eu quero calcular 15% de 180. O que nós temos é 15 por 100 vezes 180. Ficou 2.700 por 100. Para quem esqueceu, multiplicação de fração, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. A resposta, 27. Se eu quiser utilizar a forma decimal, só lembrar o seguinte, que 15% de 180 eu vou andar 2 casas para a esquerda, 0,15. A preposição de é multiplicação por 180. A resposta, 27. Mas vamos pensar um pouco. Eu posso fazer essa conta utilizando apenas o nosso raciocínio. Por exemplo, nós temos 180. 10% é 18. 5% é 9. 15% é 18 mais 9, ou seja, 27. Algumas contas podem ser feitas de cabeça. Agora, se tiver segurança, tá na dúvida, faça o cálculo. A matemática financeira já começa com 2 grandes conceitos, o juro simples e o juro composto. Para poder fazer essa diferenciação, vamos colocar um exemplo. Uma pessoa irá pegar emprestado R$100 a 10% ao mês de juros. O juro simples, no primeiro mês, ele vai pagar R$10 de juros. Os juros compostos também. 10% de 100, primeiro mês, ele vai pagar R$10. Agora começa a diferenciar o juro simples do juro composto. Por quê? No juro simples, o segundo mês, ele vai pagar também R$10. Já o juro composto, eu devo fazer um novo cálculo agora em cima de R$110. O juro que ele ganhou no primeiro período é incorporado ao capital para gerar mais juros. Então, no segundo mês, ele vai pagar de juros R$11. O terceiro mês, no juro simples, de novo, R$10. Já no juro composto, ele vai ter que acumular os R$11. Então, temos agora R$121, 10%, dá R$12,10. Essa é, pessoal, a grande diferença do juro simples e juro composto. No juro simples, o juro recebido em um período não será incorporado ao capital para a obtenção de mais juros. Já os juros compostos, o juro que eu recebi em um período, eu incorporo ao capital para render mais juros em um próximo período. Juro simples, o juro recebido não é incorporado ao capital. Juro composto, o juro recebido é incorporado ao capital. Capitalização simples. A fórmula principal do juro simples é juro igual a CIT. Lembrando que J são os juros simples, C é o chamado capital inicial. Alguns livros de matemática chamam de principal. O I é a taxa de juros, que deverá ser colocada em decimal. E T é o tempo. Não se esqueçam, taxa e tempo na mesma unidade. Se estiver a taxa ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se o tempo tiver o ano, a taxa tem que estar ao ano. Então, grandeza sempre na mesma unidade. Sua obrigação é fazer essa conversão inicial. Agora, existe o chamado montante, ou capital final, e também em alguns lugares o chamam de valor de resgate.
O montante é a soma do capital com os juros. Então, o montante é a soma do capital com o juro recebido. Outra coisa importante, o ano comercial, ele é formado por 12 meses de 30 dias. Então, vamos tirar 5 dias do ano corrido. Enquanto o ano corrido tem 365 dias, o ano comercial tem 360 dias. Nós podemos modificar a fórmula de montante. Se eu colocar no lugar de juro o CIT, montante é igual a capital mais CIT. E posso colocar o capital em evidência. E entre parênteses, 1 mais IT. Ou seja, montante pode ser capital mais juros, ou montante pode ser capital que multiplica 1 mais IT. Meus pré-universitários, não esqueçam de olhar no site a resolução das questões. São todas as questões respondidas. Nós estamos preocupados nessa aula em passar para vocês a teoria, mas as questões estão todas resolvidas. Olhe no nosso site. Pois bem, os juros compostos têm como fórmula principal a do próprio montante. Lembrando que M é o montante ou capital final. C é o capital inicial ou principal. I é a taxa de juros em decimal. E T é o tempo ou período. Olha, no juro simples, tanto faz você transformar a taxa ou tempo. No juro composto, não. Obrigatoriamente, transformaremos o tempo. Tivemos uma questão que a taxa de juros e o tempo tiverem unidades diferentes, transforme o tempo. Se a questão nos cobrar os juros compostos, será muito fácil. Nós sabemos que montante é capital mais juros. Se eu quero o valor dos juros, é só subtrair do montante o capital. Você vai calcular o montante e depois subtrair deste valor o capital, encontrando assim os juros. Guardem uma outra observação. O juro simples tem uma relação com progressão aritmética, proporção e função afim. Já o juro composto, nós temos uma relação bem próxima com progressão geométrica, função exponencial e logaritmo.